Quarta-feira, dia 10 de junho de 2026. Uma excelente madrugada para você. Muito obrigado pela sua companhia aqui no nosso Devaneios na Madrugada. Eu sou Márcio Luiz e nos próximos minutos a gente vai junto conversar um pouquinho sobre esse desconhecido, né? O fascínio pelo desconhecido. Essa madrugada silenciosa, né? Onde a luz é mais baixa, a nossa mente fica esperta, a gente conversa, troca ideia. E claro, né? A gente vai conversar também por que o desconhecido nos atrai tanto e também nos assusta às vezes. Afinal de contas, o medo e o fascínio caminham juntos, na verdade, não é não? Eu sou Márcio Luiz e agradeço mais uma vez a sua participação comigo aqui no Spotify, também para você através aí do YouTube e também no Amazon Music e, né, de repente, em qualquer outro agregador, né, de podcasts no qual você esteja me ouvindo. Quero agradecer você que escutou o último episódio, né, que foi sobre será que estamos sozinhos no universo? Sozinhos ou não, é importante que a gente está aqui para mais um episódio maravilhoso e é claro que eu conto com a sua audiência com a gente, tá bom? A gente começa com música, a gente sempre faz todos os episódios. Moon Petal Media, Passing Faces aqui no Devaneios na Madrugada. Sidewalk hums a steady stream, everyone's a passing scene. Eyes ahead don't break the flow like no one wants to really know. She's smiling like she got it right. Rehearsed it somewhere late last night. He checks his phone and checks again, like going in might do him in. I don't know their names, but I know their way. Passing faces, holding it in, little fractures under the skin. They all look fine from where I stand, but I can feel it in the air. Passing faces, moving along, quiet right where something's wrong. Every step, a careful spin, nobody lets it all fall in. Someone walking way too fast, like they're outrunning something past. Two people brushed and look away, like almost means too much to stay. Someone's got it on their tongue, but swallows it before it's done. Nothing loud, nothing said, still it echoes in my head. Passing faces, holding it in, little fractures under the skin. They all look fine from where I stand, but I can feel it in the air. Passing faces, moving along, quiet right where something's wrong. Every step, a careful spin, nobody lets it all fall in. If it showed, would it break? Would it spill or rearrange? Or do we hold it just the same? Keep it quiet, keep the shape. I don't stop, I play it too. Keep mine where it won't come through. They all look fine. They all look fine. Just keep it quiet. Deixando a nossa noite mais quentinha, Moon Petal Media, Passing Faces aqui no Devaneios na Madrugada. Como é que você tá? Tudo bem? Espero que sim. Quero convidar você nesse início de episódio a se inscrever no nosso canal aqui no YouTube para você não perder nenhum episódio, para você também seguir a gente aqui no Spotify, caso você prefira, né? Spotify, também o Amazon Music, fique à vontade para seguir a gente onde você quiser. E aí você pode ouvir isso aqui no lançamento da madrugada, né? Nessa madrugada gelada, hoje, dia 10 de junho. Tá friozinho. Tá prometendo, né? Aquele El Niño, né?
nesses dias que virão aí, mas por enquanto tá bem geladinho aqui, né? Pelo menos onde eu moro, na região metropolitana do Vale do Paraíba. E você mora onde? Fala com a gente aí. Escreve também, comenta de onde você me ouve, tá bom? Vai ser legal também poder contar com a sua participação, mandar um alôzinho pra você no próximo episódio, beleza? Mas então, gente, falando um pouquinho pra vocês, né, e com vocês, sobre o fascínio pelo desconhecido. É fato e é conhecido, sabemos, né, que o instinto humano sempre foi também de explorar. E isso começou com a gente lá quando os homens estavam nas cavernas, né? Tinham que sair para procurar comida para a família, caça e aquela coisa toda, né? Na verdade, essa curiosidade ela tinha muito a ver com um mecanismo de sobrevivência. Afinal de contas, se o homem ficasse ali dentro, né, da caverna, ele fosse sair, né? Ou se não saísse, na verdade, ele ia morrer de fome, ele precisava, né? Só que o desconhecido, ele tinha essa promessa de expansão interna e externa, né? Então, se ele saísse para descobrir alguma coisa lá fora, ele ia expandir os horizontes e ver que existe um mundo muito maior, e também ele ia saber que ele também gostaria de conhecer mais desse mundo desconhecido. E o que projetamos no que não conhecemos, né? Um desconhecido como espelho. Aquilo que de repente eu não sei, né, de como é, onde está, para onde vai. O desconhecido ele revela mais sobre nós mesmos do que sobre ele próprio. A fantasia como ferramenta para lidar com o que não entendemos. Tudo isso dentro da gente, né? Porque, afinal de contas, quando a gente não sabe para onde está indo, às vezes, como eu falei para vocês no início, né, bate esse medinho. Você, meu Deus, como é que vai ser a situação a partir de agora? Como é que vai acontecer? O que eu vou fazer, né? E é por isso que esse desconhecido nos assusta tanto às vezes. Fascina e nos assusta. E você, querido ouvinte que me ouve aqui no Spotify, no YouTube, né, na Amazon Music, você também tem esse paralelo, esse gosto, essa paixão, de repente, pelo desconhecido? Ou você é o tipo de pessoa que prefere saber direitinho aquilo que vai acontecer, pelo menos prever, na verdade? Prever, programar, o que você prefere fazer? O que você acha mais legal? Você é fascinado pelo desconhecido? Ou você já tem um certo apego pelo conhecido? Minha gente. Engraçado, né? Em relação ao desconhecido, eu uma vez li que o medo instintivo do ser humano, né, porque ele não sabe ainda o que é, quando a gente nasce, é da altura, sabia disso? O medo instintivo é de volumes altos e de altura, né? Mas olha só, temos um medo universal também. A primeira vez que sentimos medo do escuro, né? E também a primeira vez que sentimos vontade de ir além do limite. É o desconhecido como rito de passagem. Eu não sei como é aquele lugar, até ir lá pela primeira vez. Eu não sei como é experimentar certa coisa, até que você experimenta pela primeira vez. Aí você pode adorar, você pode detestar. Aí vai de cada um, né? Aí a gente fala que o desconhecido ele é como se fosse realmente essa barreira, né? Eu estava vendo hoje, por exemplo, foi anunciado, né, no dia de ontem, os astronautas que vão para a missão Artemis 3, né? E eu falei para minha mãe que eu não iria para um negócio desse, mas nem se me pagasse, gente. Porque imagina só, você tá naquele foguete, e naquele foguete ali, gente, tem milhões de litros de combustível, né, de querosene, sei lá como é que chama esse negócio, combustível, né, líquido ou sólido, sei lá, que tem essa missão de levar os astronautas, né, para o espaço. Ele não deixa de ser um desconhecido ali, né? Pelo menos, mesmo, gente, de verdade, mesmo se o astronauta já foi alguma vez para o espaço, a segunda vez vai ser um desconhecido, né? Porque, na verdade, cada vez é um desconhecido. Não se sabe se vai dar certo. A gente torce e reza para que sim, né? Eu não sei você, mas eu gosto bastante de ver os lançamentos, né, das naves espaciais, e por aí vai. E eu sempre torço demais para que dê tudo certo. Porque, gente, acreditem, em janeiro de 86, eu tinha 5 anos de idade, mas eu recordo como se fosse hoje, o dia que a Challenger explodiu, né? Tempos atrás eu estava vendo um seriado não, um documentário, acho que na Netflix, se não me engano, falando sobre isso, né? Sobre a professora, que ela ia fazer algumas pesquisas no espaço, né? E infelizmente aconteceu aquele acidente horrível. E, gente, impressionante. Eu acho assim que, para mim, é a lembrança que eu tenho, assim, de mais novinho, vamos dizer assim, entendeu?
Eu tinha meus 5 anos de idade e eu lembro da expectativa do pessoal que estava olhando para a televisão. Daqui a pouco aquela bola de fumaça, né? Formou como se fossem 2 antenas assim, no céu. Foi terrível. São desconhecidos, na verdade. Desconhecidos da gente no sentido de ambiente desconhecido. Eu não teria coragem de subir, não. Você teria coragem de subir no negócio daquele? O desconhecido não é apenas o que está lá fora, é também o que carregamos aqui dentro de nós. Interessante esse bloco 2 aqui com o tema, né, o desconhecido interno, território das sombras e possibilidades. Minha gente, o desconhecido dentro de nós, né, como a gente encerrou o primeiro bloco ali, partes da personalidade que evitamos olhar. Nós somos, né, pessoas em constante mudança. A gente muda de opinião, né, muda de realidade, a gente vai crescendo e a gente pretende, pelo menos, né, melhorar a cada ano que passa, em tudo aquilo que a gente faz, aquilo que a gente vive, né, evoluir, vamos dizer assim. E eu não sei você, mas tem coisas, de repente, que a gente não conhece dentro da gente. Né? Tem gente que fala assim, nossa, se fica um tempo sem ver a gente, na verdade, e fala assim, né, quando a gente se encontra, fala, nossa, como você mudou, né? De repente é um desconhecido, que obviamente ela não conhecia, né, para não ser redundante, que surgiu e emergiu a partir de uma evolução que ela não participou. Então, de repente, hoje você não é, com certeza, mais a pessoa que você era no passado, e amanhã você não será a pessoa que você é hoje, porque você vive evoluindo, de um jeito ou de outro você evolui, né? Ou tem gente que regride, aí é um complicado também, né? Eu espero que a gente não regrida, você, meu ouvinte, minha ouvinte, que a gente possa evoluir da melhor maneira possível, não? Esse desconhecido, essa desconhecida que existe dentro de nós, possa melhorar cada dia mais. Existe dentro de nós também medos que nós não nomeamos, né? Que são desconhecidos para nós também. Esse fascínio pelo desconhecido aí vem pela parte do medo que não nomeamos, que desejamos também e que não admitimos. Então a gente olha, o desconhecido, ele, se você pegar na palavra ampla, assim, daquilo que significa, realmente ele é profundo demais. Porque tanto pode ser pelo lado bom do desconhecido, como também o lado que nos dá medo. E tudo que é desconhecido, tudo que é novo dá medo na gente, né? Insegurança. Mas a gente segue vivendo um dia de cada vez, né? Existe uma espécie de zona de conforto como prisão, né? Como o conhecido pode ser limitante. Afinal de contas, se você conhece aquele espaço onde você chega todo dia e não passa dali, você tem a segurança de chegar até ali. Eu lembro de uma vez, muitos e muitos e muitos anos atrás, alguém falava, né, daquele personagem bíblico que ia até certo ponto, todos os dias, e aí um dia ele resolveu ir um pouquinho além daquela cerquinha que ele ia todo dia. E no dia que ele foi além da cerquinha, ele viu a sarça que ardia. Se ele fosse todo dia até aquela cerquinha e não passasse a cerquinha, ele não ia ver aquela sarça e as coisas não teriam acontecido como aconteceu. Mas ele foi, ele deu um passinho a mais, né? Então convido você também, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, no seu dia, no seu jeito, no seu tempo, a dar um passinho a mais em tudo aquilo que você for fazer na sua vida, para que seja melhor para você e para mim também, né? Para nós, como humanidade, né? A ilusão da segurança que existe muitas vezes, que a gente indo até certo ponto, depois não indo mais, é aquilo que eu falei para vocês, né? É limitante. Ele acaba, bom, é a nossa zona de conforto. Por exemplo, eu não estava estudando já fazia um certo tempo, fiz uns cursos e tudo mais, né? Me formei lá num colegial técnico e tal, só que eu não tinha feito a faculdade, comecei a fazer depois. Foi um passo que eu dei a mais, né? Um passo além do desconhecido, que para mim era tudo novo, né? E aí a gente aprende a aprender novamente. Por isso que o desconforto, muitas vezes, ele pode ser uma bússola para o nosso crescimento. E existe também, né, dentro do nosso ser, o desconhecido emocional, relações que nos desafiam, sentimentos que surgem sem aviso, a vulnerabilidade como porta para o novo. Relações que nos desafiam. Imagina você, né, apaixonado e apaixonada aí por alguém,
De repente você não sabe como a pessoa é, você acha que é assim, e a gente está se descobrindo todos os dias, né? A gente sabe disso, que a gente... Você pode ser amigo, você pode até ser esposo, esposa de alguém, mas você vai estar sempre conhecendo algum lado novo dessa pessoa. Depois de tantos anos, pelo menos, é o que as pessoas que são casadas há mais tempo dizem pra mim. Falam assim, Márcio, sou casado com a pessoa há 40 anos e até hoje ela me surpreende. Até hoje ele me surpreende. É gostoso ouvir histórias de pessoas assim, né? Que têm mais experiência que a gente e que podem ensinar a gente também. E eu acho que isso é muito importante. E às vezes surge dentro de nós sentimentos que a gente não pensava que iam existir. Aí vem o desconhecido também do lado emocional, né? Tem também as mudanças de carreira, de cidade, de vida. Olha quanta coisa aí, né? Ah, eu vou ter que mudar porque a empresa de repente me mudou, mandou para um outro país, né? Tem amigos meus que foram morar em outros países aí. E é claro que no começo eles ficaram com medo, né? Se ficaram também com receio, óbvio, né? Um país diferente, cidade diferente, vida diferente e carreiras diferentes também, porque acabaram crescendo de repente na carreira e mudaram, fazendo coisas diferentes. São recomeços forçados ou escolhidos, né? Tem gente que prefere, ah não, eu quero fazer um estágio, eu quero fazer um, como é que fala quando a pessoa vai para fora do país? É fazer um, gente do céu, me fugiu o nome da palavra aqui, intercâmbio. Fazer um intercâmbio. Então, escolheu, não, eu quero ir. Agora, quando você não escolhe, de repente a empresa te manda, por livre e espontânea pressão, aí você vai, né? É o que eu falo, né? Você coloca o pé, Deus coloca o chão e vai embora. Uhum. O medo, gente, ele também é um sinal de que algo importante está prestes a acontecer, né? Quantas vezes eu falo na vida dos enamorados, né? Quando a pessoa de repente está preparando para pedir alguém em casamento, por exemplo. Aí vem aquele medo do desconhecido, porque ele conhece o fulano ou a fulana através do namoro, né? Mas depois vai ser noivo. Então, é algo importante que está prestes a acontecer. Então ele vai ficar daquele jeito, né? Opa, vai ser interessante, né? Esse desconhecido aí. Talvez o desconhecido não seja um monstro à espreita, mas uma versão nossa pedindo para nascer. Mas pense bem comigo, né? Uma vez falaram assim, né? Já pensou se a gente tivesse o dom de adivinhar o que vai acontecer amanhã, daqui até 10 segundos, que seja? Você não acha de verdade que a vida ela ia perder um pouquinho o sentido se a gente soubesse de tudo? Não ia ter, assim, não ia ter muita surpresa, né? Ia ter spoiler de tudo, né? Por isso a gente fala que o encanto do imprevisível existe, né? É o fato de você não saber mesmo o que vai acontecer. Ou você é o tipo de pessoa que prefere prever o que vai acontecer. Existe a magia do que ainda não vivemos, né? Aquilo que você ainda não viveu, aquilo que você pretende de repente viver, quem sabe, está na busca, né, dessa vivência. É a vida como um campo aberto. Bom, estou aberto àquilo que surgir na minha vida, né? Não é simplesmente deixa a vida me levar, a vida leva eu. É claro que você precisa se preparar para as coisas também. Só que estar aberto àquilo que vier, né? Sem se preocupar com os spoilers do dia a dia. A possibilidade que existe em cada dia, ela acaba se tornando para nós uma força criativa, né? E o futuro fica sendo assim, então, um território fértil. Já imaginou que delícia, né? Viver cada dia assim, nessas surpresas, nessas diferenças indiferentes do dia a dia, de saber que você está prestes a viver algo, mas que ainda não sabe. E que está torcendo para que algo aconteça e está lutando por aquilo. E um dia aquilo vai acontecer, mas não sabe como, de que jeito, com quem, nem quando, nem onde. Mas é bom saber, é bom, gostoso demais saber que é um território fértil o nosso futuro também. Há muitas histórias de pessoas que avançaram no escuro. Você conhece alguém que foi com a cara e com a coragem? Né? Que a gente fala assim, olha, eu queria tanto ser que nem fulano. Por quê? Não, porque ele foi sem medo, ele pegou e foi, né? O que impede você? Claro, cada um tem sua história, né? De repente, aquela pessoa tinha possibilidade, estava no tempo, tinha todas as possibilidades, né? Os meios de ir. Se você não tem, de repente, ainda, mas não desista por causa disso.
Existe uma diferença entre imprudência e ousadia, né? Então, você vai ser ousado, eu vou, porque hoje eu consigo, dá para ir. Aí você vai. Imprudente seria se você de repente não tivesse meios e mesmo assim tentasse. Porque você precisa se preparar, né? Eu falo que eu não gosto de falar que ninguém tem que nada, né? Mas eu acho que isso é meio que universal pra gente, né? Nos prepararmos para dar um próximo passo. Claro que a gente está falando aqui sobre não saber como será o próximo passo, mas nem por isso eu vou me jogar com a cara e com a coragem em qualquer coisa que surge pela frente. Afinal de contas, isso seria ser imprudente. Ousado, né? Ousadia e alegria é quando você, de repente, opa, peraí, hoje dá para eu ir. Então vai. Então eu falo de uma fé para você que não é só religiosa, mas é existencial. Pensa comigo, né? A vida, ela é como se fosse uma jornada de descobertas contínuas, né? Pensa comigo lá, quem diria lá atrás, lá na primeira série, né, você que hoje de repente tem uma faculdade, ou para você que de repente que não está estudando mais, não sei qual é a sua história de vida, não sei o que que se viveu, né? Mas lá na primeira série, você nunca ia imaginar que você ia chegar onde você chegou hoje, né? Onde você morava, de repente, onde você mora hoje. O desconhecido como parte essencial da experiência humana, né? Você não sabia, mas hoje está aí. A gente não sabe de tanta coisa, mas acaba descobrindo com o tempo, né? A aceitação do mistério como forma de paz. Mais uma vez entra aqui, né, aquilo que a gente fala sobre a ansiedade. As pessoas querem saber como vai ser, mas como, né? Será que vai ser assim? Será que vai ser assado? E o futuro Deus pertence, a gente fala assim, né? Independente de ser religioso ou não, essa frase, mas acaba sendo uma verdade, né? O futuro a Deus pertence. E se a gente não vive um dia de cada vez, um dia de cada, né? Um dia de cada dia, a gente fica doido. Então, meu querido e minha querida ouvinte, eu falo para você nessa noite de hoje, nessa quarta-feira, dia 10 de junho, eu falo para você, né? Amanhã, o Dunga, que era da comunidade Canção Nova, ele falava uma coisa muito interessante nos PHNs da vida, né? O ontem já passou, não existe mais. Por pior ou melhor que tenha sido, nunca mais vai voltar. O amanhã ainda não existe, né? Nem sabemos se vai existir. Deus sabe, né? Tá lá. Eu tenho o hoje para viver, e o hoje é o meu presente. Então, meu querido, vamos viver o hoje, vamos viver o presente que Deus nos dá. Como é bom estarmos juntos, como é bom estar nesse podcast com você toda quarta-feira, né? Como é bom a gente aguardar e esperar chegar esse dia. Como é bom a gente esperar uma Copa do Mundo que tá chegando aí, quem sabe o nosso Brasilzão traz pra nós o Hexa, né? Você gosta de futebol? Você detesta futebol? Você coleciona figurinha? Você compra o álbum? Tá caro esse ano, né? Mas e aí você? Você gosta? Não. Você acha que o Brasil traz? É o desconhecido, né? São 42 seleções, se não me engano, que vão estar lá e a gente não sabe o que vai acontecer, né? Não deixa de ser um desconhecido, né? Mas então, trazendo para a metáfora da vida, tudo isso que a gente está falando hoje, a gente não sabe o que vai acontecer, o desconhecido está aí, né? Existem chances, assim, então, de a gente descobrir juntos, né? No dia a dia, vivenciando cada dia, nos relacionamentos, como a gente falou, num trabalho, né? É, num sonho que você tem, num sonho que você vai ter, num sonho que um dia você vai sonhar a dois, ou quem sabe sozinho. Muitas vezes você vai ser a sua melhor companhia. E é descoberta. Cada dia uma descoberta diferente. É muito triste, de repente, quando a pessoa não quer mais descobrir nada e acha que a vida é aquilo ali e acabou, né? Não tem mais nada para descobrir. Eu vivo falando para as pessoas, né? E falo para mim também, que a vida é um eterno aprendizado. E o que é o aprendizado se não descoberta? Né? Quantas coisas eu estou descobrindo estudando agora? E eu sempre gostei, gente, de verdade, eu já falei isso para vocês, eu acho, né? Que eu adoro mesmo ler, ver documentários de todo tipo, porque eu gosto de aprender. Porque aprendendo eu descubro coisas novas, palavras novas. Estou lendo um livro agora, qual que eu li? Acho que foi... Eu vi uma palavra tão diferente hoje, não vou lembrar qual é a palavra agora, tá? Mas eu estou lendo aquele A Cor Púrpura, acho que é petequias. Eu nem sabia que petequias existia. Mas existe. Então são palavras novas que a gente vai aprendendo. Para mim era desconhecida, mas existe. Só que na verdade eu nem lembro o que é petequias. Deixa eu ver aqui no significado. Para trazer para você que está comigo no meu podcast, aprendendo comigo, né, uma palavra nova. Petequias.
Olha só, petequias são pequenos pontos vermelhos, roxos ou marrons na pele, 1 a 2 milímetros, que não desaparecem quando pressionados. Ah, tá, então esse petequias não foi desse livro não, foi do livro Uma Mulher na Escuridão, agora eu lembrei. E lá falava sobre petequias. Então, eu só sabia que existia essa palavra. Sabia? Petequia. Então, agora você sabe que existe, tá vendo só? E aí esse podcast serve para você também aprender, tá vendo? Porque afinal de contas, você está no podcast ouvindo Devaneios da Madrugada, alguém falando sobre conhecido e desconhecidos, né? O desconhecido que nos fascina, e você aprendeu nessa madrugada a palavra petequias. É como se fosse machucadinhos assim, né? Manchas na pele que dá. E é petequia. Minha gente. Pois é, não é verdade? Mas é isso. No fim, talvez o desconhecido seja apenas a vida pedindo para ser vivida com mais coragem. Olha aí. Vou até repetir para você e para mim, viu? No fim, talvez o desconhecido seja apenas a vida pedindo para ser vivida com mais coragem. Às vezes, quando a madrugada se estende como um lençol silencioso sobre o mundo, percebemos que há algo em nós desperta. Algo que não se manifesta durante o dia, quando tudo é claro demais, urgente demais, barulhento demais. É nesse intervalo entre o cansaço e o sonho que o desconhecido sussurra. Ele não grita, não exige, não ameaça, apenas chama. E o chamado é suave, quase imperceptível, mas impossível de ignorar. O desconhecido tem essa estranha habilidade de nos atrair e assustar ao mesmo tempo. Ele é como uma porta entreaberta em um corredor escuro. Não sabemos o que há de trás dela, mas também não conseguimos simplesmente virar as costas. Há uma promessa ali, uma promessa de algo que ainda não vivemos, algo que ainda não entendemos, algo que talvez nem saibamos nomear. E, no entanto, passamos boa parte da vida tentando controlar tudo, tentando prever, antecipar, garantir. Como se a vida fosse um mapa que precisa ser completamente desenhado antes de ser percorrido. Mas mapas demais tiram a graça da viagem. E certezas demais tiram a graça de existir. O desconhecido nos lembra disso. Ele nos lembra que a vida não é um roteiro fechado, mas um improviso constante. Que não somos feitos apenas do que sabemos, mas também, e talvez principalmente, do que ainda não descobrimos sobre nós mesmos. Ele nos lembra que há mundos inteiros dentro de nós, esperando para serem explorados, e que nenhum deles será revelado enquanto insistirmos em caminhar apenas por terrenos familiares. Talvez o desconhecido seja, no fundo, uma forma de esperança, uma forma de dizer que nada está completamente definido, que sempre há espaço para o inesperado, para o improvável, para o extraordinário, que ainda podemos mudar de direção, de sonho, de pele, que ainda podemos nos reinventar, mesmo quando achamos que já estamos prontos demais, cansados demais e tarde demais. E quando finalmente ousamos dar um passo em direção ao que não conhecemos, algo acontece. Não é uma explosão, não é uma epifania cinematográfica, é algo mais sutil, uma expansão, uma pequena abertura interna, um sopro de vida nova, como se o universo dissesse baixinho: era isso que eu estava esperando de você. No fim das contas, talvez o desconhecido não seja um inimigo, nem um obstáculo, nem um risco. Talvez ele seja apenas a vida em sua forma mais pura, imprevisível, indomável, misteriosa. E talvez a verdadeira coragem não esteja em dominar o desconhecido, mas em permitir que ele nos transforme. Porque, no fundo, é isso que ele faz. Ele nos transforma, ele nos tira do lugar, ele nos mostra que ainda há muito a ser vivido, sentido e descoberto. E que quando houver desconhecido, ou enquanto houver desconhecido, haverá caminho, haverá movimento, haverá vida. E é por isso que, mesmo com medo, continuamos, porque algo dentro de nós sabe profundamente que o desconhecido não é o fim, é apenas o começo. Uma excelente semana para você e até quarta-feira que vem, em mais uma edição do nosso Devaneios na Madrugada.
Aquele abraço. Sidewalk home's a steady stream. Everyone's a passing scene. Eyes ahead, don't break the flow like no one wants to really know. She's smiling like she got it right. Rehearsed it somewhere late last night. He checks his phone and checks again, like going in might do him in. I don't know their names, but I know their way. Passing faces